Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. E vamos lá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz. Agora não mais um ano, né? Mais de um ano agora no seu podcast Comenta na Voz. E hoje a gente vai trazer um assunto que já está começando, nós já estamos na pré-temporada, inclusive já vi 2 jogos dessa pré-temporada. Qual será o nosso principal assunto de hoje? A temporada da NFL do futebol americano de 2021. 102 temporadas vai ser essa de 2021. Lembrando sempre, né? Começa em um ano, termina no outro, mas a NFL ela coloca como se fosse temporada de 2021. Começando a temporada regular no dia 9 de setembro. E vai até o dia 9 de janeiro de 2022. Os playoffs começando no dia 15 de janeiro de 2022. E o Super Bowl no dia 13 de fevereiro de 2022. Com o final da pós-temporada, dos playoffs, né? E até chegar ao Super Bowl, no dia 6 de fevereiro nós teremos o Pro Bowl. O que é o Pro Bowl? Os melhores jogadores de cada conferência, né? Você sabe o que é conferência, eu já falei em um podcast passado, então você procura aí na playlist. Vou deixar um card aqui para quem está no YouTube. Vou deixar um card aqui da playlist do podcast Comenta na Voz. Você procura lá quando eu falo bem especificamente sobre o futebol americano. Então, no final dos playoffs e para o dia do Super Bowl, que será no dia 13 de fevereiro, nós teremos no dia 6 de fevereiro nós teremos o Pro Bowl, que são escolhidos os melhores jogadores de cada conferência e eles se enfrentam num jogo amistoso, num jogo festivo, né? Inclusive é bem interessante assistir o Pro Bowl também. Mas a temporada da NFL 2021, né, como eu falei, são 102 temporadas. E após a decisão dos proprietários dos times, né, que eles chamam lá de franquias, a temporada regular esse ano ela será prolongada de 16 para 17 partidas a serem disputadas por cada equipe. Isso depois de um acordo coletivo que foi feito entre todos, né, entre os atletas principalmente, e foi assinado em março de 2020. Então essa temporada de 2021 é a primeira onde a expansão vai ser testada. Lembrando que ano passado alguns jogadores não jogaram, né, devido à pandemia e tudo, ficaram recebendo seus salários, mas não participaram pelo medo, né, de contrair a Covid-19. E a temporada regular, como eu falei que vai ter início em 9 de setembro, no estádio em Tampa, na Flórida, o estádio do atual campeão, né, para quem não lembra, o Tampa Bay Buccaneers, né, foi vencedor da temporada passada, do Super Bowl passado, e ele vai enfrentar nessa abertura de temporada o Dallas Cowboys, né? E a temporada prevista para terminar no dia 9 de janeiro de 2022. Esse ano nós tivemos algumas aposentadorias notáveis, né? O Drew Brees, 3 vezes indicado ao Pro Bowl e 5 vezes ao Pro, 2 vezes o jogador ofensivo do ano, campeão do Super Bowl, vencedor de vários outros prêmios, né? Ele que atuou pelo San Diego Chargers e principalmente pelo New Orleans Saints durante 20 anos, ele está se aposentando nessa temporada. Ou seja, o Drew Brees não vai jogar
mais nessa temporada. Essa é uma das aposentadorias mais notáveis desse ano. Como também temos o Philip Rivers, né? Foi 9 vezes indicado a esse Pro Bowl, esse jogo festivo e dos melhores jogadores, né? Ele atua pelo San Diego, que hoje chama-se Los Angeles Chargers, e também pelo Indianapolis Colts. Philip Rivers também se aposentando este ano. O draft de 2021, né, foi realizado na cidade de Cleveland, em Ohio. Foi no final de abril para início de maio. O Jacksonville Jaguars, né, como foi o time que teve a pior campanha na temporada passada, realizou a primeira seleção geral e selecionou o quarterback Trevor Lawrence, da Universidade de Clemson. As equipes com mais escolhas no draft, né, foram o Carolina Panthers, o Dallas Cowboys e Minnesota Vikings, com 11 escolhas. Por sua vez, a menos foi o Seattle Seahawks, com apenas 3 escolhas. Deixa eu explicar para vocês o draft. Eu não falei no primeiro podcast sobre futebol americano sobre o que é o draft. O draft é o seguinte: acaba uma temporada, né? Aí férias, todo mundo tá de folga, né? E no início do ano, ou em abril, maio, como foi desse ano, do ano passado, desse ano, 2021, é feita uma escolha com os melhores jogadores que estão saindo da universidade, que jogaram futebol americano universitário. Então os times da NFL, que são profissionais, escolhem os melhores jogadores do futebol americano universitário para jogar na NFL. E como é feito esse draft? Como é feita essa escolha? Os times com piores campanhas na temporada anterior, eles têm o direito de escolher primeiro os jogadores no draft. Por quê? Porque a NFL, né, os gerentes da NFL, né, eles querem que sempre tenhamos uma temporada justa e equilibrada. Então, se o time que foi campeão no ano anterior escolher os melhores jogadores que estão chegando, ele vai ter mais chances ainda de ser bicampeão, né? Porque é muito difícil um time da NFL ser bicampeão, porque eles prezam muito isso. O dinheiro é dividido equivalente, claro, tem jogadores que têm salários maiores e tudo, mas há uma tentativa desse equilíbrio, né, entre os times. Então, o pior time do ano passado, que foi o Jacksonville Jaguars, ele teve o direito de escolher, de ter a primeira escolha no draft. E claro, quem tem o direito à primeira escolha vai escolher o melhor jogador. Isso é lógico. Só que às vezes o melhor jogador não é um jogador que o time está precisando, né? Então ele faz aqueles acordos antes de começar o draft, né? Troca um jogador por outro para trocar uma escolha e por aí vai, né? Mas a liga tenta sempre buscar o equilíbrio dos times. E o Jacksonville Jaguars escolheu o quarterback Trevor Lawrence, da Universidade de Clemson, como primeira escolha do draft. Acho interessante, pessoal, para o seguinte: não quer dizer que as primeiras escolhas do draft serão grandes jogadores na NFL. Claro, a tendência é que sejam, mas depende muito de posição para posição. Por exemplo, quarterback que foi bem na universidade, que é, por exemplo, o Trevor Lawrence, que foi a primeira escolha no draft, tem tudo para ser um grande jogador da NFL. Tem tudo para ser. Vai ser? Não sei. Vai depender do desenvolvimento dele. Mas em outras posições é um pouquinho mais difícil. Por quê? O futebol americano universitário prepara para a NFL, prepara. Mas não tá muito longe ainda do ritmo, tá muito longe ainda da preparação física, tá muito longe ainda de todo o aspecto da NFL. Principalmente em algumas posições. A gente fala, por exemplo, dos running backs, que são aqueles jogadores baixinhos, mais fortes, que correm lá pelo meio da linha, né? Pelo meio do campo. Então, correr pelo meio do campo na universidade é mais fácil. Os jogadores não têm aquele físico tão avantajado, não pesam muito mais de 100 quilos como tem na NFL. Quando ele vai para a NFL, ele vai ter que ganhar muito mais massa muscular, tem que treinar mais, e às vezes ele perde velocidade, ele não consegue desenvolver o jogo que ele desenvolvia quando ele estava na universidade. Então, por isso que algumas posições nós temos algumas diferenças aí. Pode ser que o jogador se dê bem
na NFL, vindo de uma campanha muito boa no futebol americano universitário, como também ele pode não ter uma carreira tão de sucesso como ele teve na universidade. Claro, os quarterbacks é um pouquinho mais fácil, se ele tem aquela habilidade, se ele tem uma defesa que vai protegê-lo bem, ele ter tempo para lançar a bola, ele consegue também fazer uma boa carreira lá. Então tem algumas diferenças aí do futebol americano universitário para a NFL. Então pode ser que o jogador se dê bem. A maioria se dá bem, em algumas posições não muito, mas geralmente se dão bem porque tem um treinamento, vai ganhar massa muscular, vai entender um pouquinho mais o jogo, vai entrar no ritmo de jogo da NFL, tá? E para essa temporada de 2021, a gente tem mais uma mudança, vamos chamar de mudança, ou mais de filosofia, né? A NFL contratou mais uma árbitra do sexo feminino. É a segunda apenas do sexo feminino que está agora na NFL. É a Maya Shaka. Foi contratada pela NFL para ser árbitra agora, nessa temporada. E ela se junta a Sarah Thomas, que antes era a primeira mulher a estar na NFL. Então Sarah Thomas e agora a Maya Shaka. Lembrando que a Maya Shaka é a primeira afro-americana, né, árbitra na NFL, temporada agora 2021. E esse ano também nós temos algumas mudanças nas regras, tá? Mudanças simples, né? Claro. A primeira mudança é no sistema de numeração. O sistema de numeração da NFL ele é bem rígido, tá? Então agora por posição, ele é por posição, até para os técnicos entenderem o jogo, para a torcida entender o jogo e para os comentaristas e narradores. Então os running backs, os tight ends e os wide receivers, eles podem escolher agora os números de 1 a 49 e 80 a 89. Você não sabe o que é o running back, não sabe o que é um tight end, nem sabe o que é um wide receiver? Procura aqui no card. Quem está no YouTube, quem não tiver, vai lá para o canal do YouTube Leandro Souza, procura no card a playlist do Comenta na Voz, que eu falo sobre as posições aí do futebol americano. Então procura aí no card que eu vou colocar, tá? Nós temos os defensive backs, que pode escolher entre os números 1 a 49 também. Os linebackers pode escolher os números de 1 a 59 e 90 a 99. Essas foram as alterações ocorridas a gente chama de regra também da NFL. A linha ofensiva e a linha defensiva não mudaram os números. A linha ofensiva fica dos 50 ao 79. E a linha defensiva dos 50 ao 79 também, mas pode usar também do 90 ao 99. E os quarterbacks, punters e kickers também não mudaram. Eles ficam entre o número 1 e 19. Tá? E de acordo com as regras da liga, qualquer jogador que mudar seu número nessa temporada deve comprar o estoque de sua camisa existente antes que a mudança possa ser feita. Um jogador que pretende alterar seu número para a temporada 2022 pode fazê-lo gratuitamente. É por causa da venda de camisas, né? O time ele consegue ter a sua renda também com venda de camisas dos seus jogadores. Outra mudança na regra: a prorrogação nos jogos da pré-temporada foi eliminada. É o momento que nós estamos passando agora, que esse episódio está indo ao ar. Não sei quando você vai estar ouvindo, mas na semana que esse episódio foi ao ar, estávamos na pré-temporada, tá? Que são jogos amistosos, vamos chamar assim, jogos preparatórios para os times entrarem no ritmo da temporada normal. Então a prorrogação nesses jogos de pré-temporada foi eliminada. E essa de 2021 vai ser a primeira temporada desde 1973 em que a prorrogação não é usada nessa pré-temporada, tá? Outra alteração na regra é que todas as penalidades aceitas por qualquer equipe durante tentativas consecutivas de conversão de pontos extras, são os extra points, ou de conversão de 2 pontos, devem ser consideradas. Isso fecha uma lacuna que ocorreu durante uma partida entre Chicago e Denver em 2019. Ou seja, caso uma equipe, vou chamar aqui de equipe A, vá para uma tentativa de conversão de 2 pontos em uma determinada jarda e ocorra uma falta em seguida na tentativa de field goal,
caso ocorra outra falta pelo adversário B, a equipe A, que antes tentou a conversão de 2 pontos faltosa, não poderá tentá-la novamente nas linhas de jardas que deveriam ser ganhas pela falta do adversário B, por conta de falta que foi cometida pela sua equipe A na jogada anterior. Tá? Outra mudança, as penalidades para um segundo passe para frente, atrás da linha de scrimmage, e para um passe lançado após a bola retornar para trás da linha, agora incluirão em uma perda de descida. Isso foi aprovado em resposta a um jogo em 2020 entre Tampa Bay e Los Angeles Rams. Outra regra mudada é durante os kickoffs, mais especificamente nos onside kicks, a equipe que receberá a bola não pode ter mais do que 9 jogadores na zona de preparação, que é a área entre 10 e 25 jardas do ponto de kickoff. Outra regra alterada, essa é bem interessante, uma expansão da comunicação da cabine para os árbitros de vídeo, permitindo estes aconselhem sobre aspectos específicos e objetivos de um jogo quando evidências de vídeo claras e óbvias estiverem presentes e ou para tratar de questões de administração do jogo. Então, algumas mudanças de regra, algumas você não vai entender, normal, mas se você não está entendendo, lembre-se, vou mais uma vez, você está no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, vai lá, clica no link aí da notícia e vai para o meu YouTube, o canal do Leandro Souza, e lá você vai ter uma playlist que vai ter um episódio do podcast Comenta na Voz que a gente fala sobre futebol americano, tá ok? Esse ano também, né, o ano de 2020 foi a última temporada para o acordo de direitos do nome de Mercedes-Benz para o Mercedes-Benz Superdome do New Orleans Saints. O estádio agora buscará um novo patrocinador corporativo, né, ou reverterá para o nome de Louisiana Superdome, que é o nome original, se não conseguir encontrar um patrocinador. Também está mudando aí o nome do estádio, tá ok? Então estamos no momento, mais uma vez repito, no momento do lançamento desse episódio do Comenta na Voz, a gente está na pré-temporada do futebol americano. Já vi alguns jogos e a pré-temporada são amistosos, preparando os times para a temporada regular que se inicia, como eu já falei no início aqui do episódio, no dia 9 de setembro de 2021, com o jogo do campeão passado, do Tampa Bay Buccaneers, contra o Dallas Cowboys. Gostou de futebol americano? Se interessou? Ficou curioso? Lembrando, no canal do YouTube vou deixar aqui uma playlist para você ouvir o outro podcast que a gente fala um pouquinho sobre o que é a Conferência Americana, a Conferência Nacional, as divisões, como todo o regulamento aí do futebol americano, tá ok? Então, eu, Leandro Souza, vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Fique com Deus e até o próximo episódio do podcast Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.